Irmãos, antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, nós vamos até Ele em oração, como de costume. Nós vamos até o nosso Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor, colocar a sua igreja, colocarmos diante dEle, rogando pela sua graça, pela sua bênção. Vamos, nesse momento, curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor, rogando por nossas vidas e preparando também os nossos corações para ouvirmos a sua palavra sendo pregada. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te louvamos por esse dia do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos redimiu e nos salvou e nos separou, Senhor Deus, para essa tarefa tão especial que é a tarefa da adoração. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós nessa noite temos um privilégio que o mundo, Senhor Deus, não possui. Nós temos um privilégio, Senhor Deus, que aqueles que não conhecem o Senhor não possuem. O privilégio de adorar o Senhor, o privilégio de exaltar o Teu santo nome, o privilégio, Senhor Deus, de ouvir a Tua voz e do Senhor, ó Deus, aprender aquilo que o Senhor deseja de nós, aprender a respeito da Tua salvação, da esperança que há em Cristo Jesus. Nós temos o privilégio, Senhor Deus, de sermos exortados, corrigidos, consolados, fortalecidos pela Tua palavra, e nós te louvamos por isso. Te louvamos, ó Deus, por essa dádiva e te pedimos, ó Deus, também misericórdia, porque tantas vezes nós não sabemos desfrutar dessa dádiva que é o dia do Senhor, que é o culto como convém. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine que o Senhor nos ensine, Pai, a domingo após domingo desfrutar, ó Deus, do privilégio de ser a Tua igreja, de ser o Teu povo. Que nessa noite, Pai, o Senhor nos ensine o modo de pensar que houve em Cristo e que através do exemplo e do testemunho do Senhor Jesus Cristo nós possamos de fato e na prática aprender o que significa um coração humilde, um coração que coloca o interesse do próximo diante do próprio interesse. Um coração que enxerga o seu irmão como superior a si mesmo. Nos ensina, Senhor Deus, nessa noite, um modo de pensar de Cristo e nos ajuda, Deus, a seguir o exemplo daquele que se fez homem, se humilhou e habitou entre nós para a nossa salvação. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesse momento vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos continuar nossas exposições nessa carta. Desta feita, nós vamos abrir no capítulo 2 da carta e nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 5 até o versículo 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 5 até o versículo 11 desse capítulo, mas nós vamos concentrar a nossa exposição especialmente do versículo 5 até o versículo 8. A nossa intenção, em primeiro momento, era ir até o versículo 11, mas eu cheguei à conclusão que não teríamos tempo suficiente para isso, então nós vamos nos deter nos versículos 5 ao 8, embora nós leremos até o versículo 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Ouça com fé a palavra de Deus e ela nos diz assim: Tenham entre vocês mesmos o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos nesse momento orar ao Senhor e pedindo a Ele que Ele possa nessa noite falar aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te rendemos graças, porque nós lemos a Tua palavra, que fala a respeito da humilhação de Cristo e nos exorta a compartilhar com Cristo o mesmo modo de pensar. Nos ensina, Senhor Deus, nessa noite, o que significa ser servo de Cristo, o que significa ser cristão e imitar ao Senhor no seu modo de agir. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, há um livro escrito pela J.B. Phillips que contém uma história, um diálogo entre anjos. Logicamente, esse diálogo é uma ficção, não é um diálogo real, não é um diálogo verdadeiro, mas é um diálogo imaginário entre dois anjos. Um anjo ainda criança, que tem lá os seus 5, 6 anos de idade, e um anjo já mais adulto, já experiente, né, já conhecedor do mundo. E esse diálogo, né, imaginário nos conta que esse anjo mais velho levou o pequeno anjo, ainda criança, ainda bebê, por assim dizer, para passear pelo universo. Esse pequeno anjo estava entediado, estava um pouco sem ter o que fazer, e então esse anjo mais velho decide levar ele pelo universo, pelas galáxias, mostra os planetas, mostra as galáxias, mostra o Sol, mostra as estrelas de diversas grandezas, mostra todo o sistema planetário e assim por diante. Até que, dentre todo aquele universo, o anjo mostra um pequeno pontinho azul, cheio de água, que nós conhecemos muito bem. E esse anjo mais velho diz para o anjo mais novo: eu quero que você olhe para esse ponto aqui em particular, eu quero que você olhe para esse aqui em particular. E então o anjo olhou e disse, o anjinho, né, pequeno, olhou e disse: bem, ele é bem pequeno e parece um pouquinho sujo, o que tem de especial nesse ponto aí do universo? E então o anjo mais velho respondeu com solenidade, ele disse: esse é o planeta visitado. Então o pequeno anjo disse: visitado? Significa que esse foi o planeta visitado por aquele... e aí ele não disse o nome, né, do Senhor. E então o anjo mais velho disse: de fato, esse pequeno pontinho é o planeta visitado. É o planeta que foi visitado pelo Senhor da glória. E ao saber dessa verdade, o pequeno anjo olhou para o planeta Terra, ele abaixou a cabeça de forma reverente e admirou o Senhor. Essa pequena ilustraçãozinha, esse pequeno diálogozinho entre um anjo novo e um anjo mais velho, nos ensina, irmãos, uma verdade que Paulo está nos ensinando também na carta dele aos Filipenses nesse momento. Nesses versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo relata como o Senhor da glória, o Criador de todo o universo, se fez carne, se humilhou e veio para esse pequeno pontinho do universo chamado Terra. Nós temos aprendido, irmãos, que nessa carta Paulo tem um propósito muito claro para a vida dos filipenses. Paulo escreve a sua carta com o desejo de corrigir a vida desses irmãos, de corrigir comportamentos e compreensões inadequadas desses irmãos. Na verdade, nós podemos dizer que todas as cartas do apóstolo Paulo, elas foram escritas com esse propósito de corrigir, de levar os crentes a uma mudança, a uma transformação. Cada carta de Paulo enfrentou um momento diferente, uma situação diferente, que levou Paulo a escrever, trazendo consigo a responsabilidade de levar os irmãos a uma mudança de vida, de pensamento e de coração.
Nesse contexto, então, nós começamos a aprender que as cartas de Paulo devem ser lidas a partir dos seus imperativos, ou que os imperativos da carta, as ordens que Paulo dá nas cartas, são uma importante pista para entendermos qual é a intenção do apóstolo. Afinal de contas, ele quer vidas transformadas e ele ensina qual transformação ele deseja através de ordens. E nós vimos que a ordem mais fundamental, o imperativo mais fundamental de toda a carta é: vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, que está lá no final do capítulo 1, no versículo 27. Essa é a primeira ordem que Paulo dá em toda a carta aos Filipenses. Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. E essa não é só a primeira ordem, mas é a ordem mais fundamental. Todas as outras estão alicerçadas. De maneira que, depois que Paulo ensinou os irmãos a viverem de modo digno do Evangelho, ele dá uma segunda ordem. No início do capítulo 2, no versículo 2, ele diz: completem a minha alegria. Em outras palavras, como Paulo teria sua alegria completa? Como Paulo ficaria feliz através da vida desses irmãos? A resposta é simples: ele ficaria feliz ao ver que esses irmãos viviam de modo digno do Evangelho. Como? Através de um coração humilde e unido, como nós vimos na última semana. Em outras palavras, para viver de modo digno do Evangelho, os filipenses precisavam compartilhar o mesmo coração. Um coração que coloca o bem do próximo na frente do seu próprio bem, que coloca o interesse do próximo na frente do seu próprio interesse. Assim, Paulo nos ensina que os filipenses e nós viveríamos como cidadãos do reino a partir do momento que nós vivêssemos um coração humilde e unido. E hoje, mais uma vez, irmãos, nós somos ensinados a respeito desses dois temas, unidade e humildade, especialmente a humildade. Paulo continua alicerçando seus mandamentos em ordens, mas agora ele une o imperativo, ele une a ordem, o mandamento, com o exemplo e com o testemunho do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele faz questão de unir a sua ordem e o mandamento juntos. Ele nos diz: aquilo que também esteve em Jesus Cristo deve estar também em vocês. Ao mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus, deve estar também em vocês. Em outras palavras, Paulo continua falando sobre vivermos como cidadãos do reino. Paulo continua nos ensinando a viver com um coração humilde, mas agora ele fará isso a partir do exemplo e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nessa noite, irmãos, nós vamos aprender a partir da ordem que Paulo nos dá, quando ele nos diz no versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar em Cristo. Em outras palavras, nós aprenderemos nessa noite que nós somos chamados a compartilhar o mesmo modo de pensar de Cristo. Nós somos chamados a compartilhar o mesmo modo de pensar de Cristo. Nós vamos ver isso em dois momentos. O primeiro nessa noite e o segundo na próxima semana. Hoje nós aprenderemos a compartilhar o mesmo modo de pensar de Cristo e nós vamos ver isso através da sua humilhação. O Senhor Jesus Cristo se humilhou e por isso nós somos chamados a compartilhar a mesma mentalidade que houve nele. Veja o versículo 5 e ouça a ordem que Paulo nos dá nesse momento. Filipenses 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que houve... Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Veja que no versículo 5, irmãos, nós temos o primeiro apelo de Paulo direto à imitação dos filipenses. Essa carta vai ser muito conhecida por ser uma carta onde Paulo chama a imitação. Paulo diz que os filipenses devem imitar a Cristo agora. Paulo vai falar que os filipenses deveriam imitar a ele mesmo. E depois ele vai dizer que os filipenses deveriam imitar inclusive os seus companheiros, como Timóteo, Epafrodito e assim por diante. Paulo começa então o seu chamado à imitação com o primeiro e principal exemplo a ser seguido, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, em resumo, o apóstolo Paulo está ensinando os crentes a imitarem o Senhor Jesus Cristo.
Contudo, Paulo não é amplo, ou seja, ele não está dizendo imitem o Senhor Jesus Cristo no modo mais geral possível, naquilo que ele fez na terra ou assim por diante. Paulo está sendo bem específico. Paulo está dizendo imitem o Senhor Jesus Cristo nisso. E no contexto, irmãos, nós entendemos que o exemplo do Senhor Jesus Cristo não é dado por acaso. O exemplo do Senhor Jesus Cristo é dado no contexto de humildade e quando Paulo nos ensina a termos o nosso coração, termos no nosso coração o interesse do nosso próximo e considerarmos o nosso próximo como superior a nós mesmos. Nos versículos 3 e 4 do capítulo 2, Paulo deu essas duas ordens. Nós deveríamos viver com um coração humilde, tendo em vista o que é do nosso próximo, não só o que é nosso, e nós deveríamos considerar o nosso próximo, nosso irmão, como superior a nós mesmos. E para confirmar esse mandamento, ou esses mandamentos, o apóstolo nos dá a ordem de imitarmos o Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a compartilhar a mesma forma de pensar do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos deu o exemplo de coração humilde que todo cidadão do reino dos céus deve possuir. Como um comentarista nos diz, o exemplo de Jesus, nesses versículos, é uma expansão do que significa considerar os outros mais importantes do que si mesmo e do que significa viver de maneira digna do Evangelho. Paulo está nos ensinando, se você quer viver de maneira digna do Evangelho, você precisa aprender o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. Se você quer compartilhar com Jesus Cristo de um coração que olha para o próximo acima de você mesmo, você precisa olhar para o exemplo do Senhor Jesus Cristo. É então que no versículo 6 do capítulo 2, Paulo nos diz como nós devemos imitar o modo de pensar do Senhor Jesus Cristo. Ou o que foi o modo de pensar de Cristo que nós devemos imitar. Veja, Filipenses 2,6. Esse Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Primeiro, então, Paulo nos lembra que Cristo, antes da sua encarnação, existia na forma de Deus. E aqui, irmãos, Paulo vai iniciar uma caminhada pela humilhação de Cristo. E essa caminhada pela humilhação de Cristo começa ainda antes da encarnação, ainda quando o Filho não havia se feito carne e habitado entre nós, ainda quando o Filho estava com o Pai. E ele diz que quando o Filho estava com o Pai, ele existia na forma de Deus. E é interessante, irmãos, que alguns autores querem utilizar essa frase, forma de Deus, para mostrar ou para ensinar que a divindade do Senhor Jesus Cristo era apenas aparente, ou seja, era apenas uma aparência, ele apenas tinha o formato de Deus, por assim dizer. Mas isso de longe, nem de longe parece ser o significado daquilo que Paulo está nos dizendo aqui. Pelo contrário, ao falar de um tempo em que o Senhor Jesus Cristo existia antes mesmo de ser homem, de habitar na terra, fica muito claro que Paulo entende que Jesus Cristo é Deus verdadeiro. Paulo está falando não de um ser humano comum, Paulo está falando daquele que já existia antes do universo, daquele que já existia antes da criação, que já existia antes da terra. Paulo está falando daquele que não foi orgulhoso, soberbo ou egoísta, ainda quando o universo sequer existia. Paulo está falando daquele que não foi egoísta, que não foi orgulhoso, mesmo antes de se tornar homem. Nós devemos perguntar então o que significa a palavra forma aqui, porque é uma palavra importante, ela vai aparecer 2 vezes aqui. Primeiro, nós precisamos entender que essa palavra pode ter significados diferentes a depender do contexto. E isso significa para nós que nós devemos olhar para essa passagem especificamente para compreender qual significado essa palavra tem aqui. Primeiro, nós notamos que há uma clara, irmãos, correspondência entre o versículo 6, quando ele diz na forma de Deus, e o versículo 7, quando ele fala sobre Jesus Cristo ser igual a Deus. Em outras palavras, irmãos, ter a forma de Deus ou na forma de Deus é a mesma coisa que ser igual a Deus. Além disso, a gente percebe que essa palavra forma se repete também no versículo 7, quando ele fala da forma de servo, que Jesus Cristo assumiu a forma de servo, se tornando semelhante aos seres humanos. Ou seja, a palavra aqui, a palavra forma, é usada para expressar a encarnação de Cristo
o fato dele ter se tornado homem. Em outras palavras, se a palavra forma é usada para expressar o fato dele ter se tornado homem e Jesus Cristo foi homem verdadeiro, nós só podemos esperar que quando ela é utilizada para falar da divindade do Senhor Jesus Cristo, ela também significa que Jesus Cristo é Deus verdadeiro. E nesse sentido nós podemos concordar que essa palavra forma significa as características e qualidades essenciais que pertencem a algo ou alguém. Ou seja, quando a palavra de Deus nos diz, quando Paulo nos diz que Jesus Cristo existia na forma de Deus, isso significa que ele era plenamente Deus. E quando ele era apenas Deus e ainda não homem, o Senhor Jesus Cristo não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. E é interessante, irmãos, que essa frase é um pouco difícil de traduzir, né? Por isso que, a depender da sua tradução, você vai ter formas diferentes de escrevê-la. Mas o ponto principal e básico nela é o que a nossa tradução muito bem expressa aqui. Nós podemos dizer que nós temos uma boa tradução em nossas mãos, como as demais em português certamente são. O que Paulo está nos dizendo é que a sua divindade, o fato de Jesus Cristo ser igual a Deus, não pesou para ele, de modo que o tornasse orgulhoso, egoísta, soberbo. Pelo contrário, ele abriu mão não da sua divindade, mas abriu mão de todos os benefícios, ou de boa parte dos benefícios que a divindade carrega com si mesmo. A divindade não precisa sofrer, a divindade não precisa chorar, a divindade não precisa passar fome, sede, não precisa caminhar nesse mundo, a divindade não se cansa. Mas o Senhor Jesus Cristo escolheu tomar todas essas aflições sobre si, porque ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo se esvaziou. É interessante que em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, os irmãos podem abrir, 2 Coríntios 8, versículo 9, Paulo vai mostrar como o Senhor Jesus deixou a sua posição de vantagem por nós pecadores. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Aqui, irmãos, Paulo mais uma vez deixa claro como o Senhor Jesus Cristo abriu mão das suas vantagens na divindade. Jesus Cristo, que era rico em sua glória, em seu poder, abriu mão da sua riqueza para se tornar pobre como nós, de maneira que nós que éramos pobres pudéssemos nos tornar ricos. O versículo 7 resume isso com a seguinte frase: ele se esvaziou. Isso nos ensina, irmãos, que não considerar o ser igual a Deus como algo a se apegar é exatamente o que o Senhor Jesus Cristo fez quando ele tomou sobre si a natureza humana. Ou seja, por mais que a palavra esvaziar traga a ideia à nossa mente de que Jesus Cristo deixou de ser algo, não é isso que o texto significa nem diz. O texto não nos diz que Jesus Cristo deixou de ser Deus ou perdeu qualquer atributo de Deus. O que o texto nos diz é que ele se esvaziou. Em outras palavras, não foi tirado nada dele, mas ele abdicou de riquezas da glória para habitar entre homens como nós. Em outras palavras, o esvaziamento de Cristo não significa tanto que ele perdeu algo, mas que ele tomou uma nova natureza sobre si. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo se esvaziou ao tomar sobre si uma nova natureza que ele não possuía antes, a natureza humana. E nessa natureza, irmãos, com essa natureza veio sofrimentos, dores, humilhação terríveis. Ou seja, o esvaziamento de Cristo não é simplesmente aquilo que Cristo perdeu, mas aquilo que ele se tornou. E ele se tornou homem. Isso significa perda. Perda no sentido de que ele é humilhado e ele sofre. É interessante que um teólogo, ao tentar explicar o que acontece na humilhação de Cristo, no esvaziamento de Cristo, ele traz a imagem de um carro de luxo, uma Ferrari, vamos dizer assim,
que está toda coberta de lama. A Ferrari não deixa de ser o que ela é, o carro de luxo não deixa de ser o que ele é. Ele continua sendo o carro de luxo, mas ele está tão coberto por um material estranho que é a lama, que já não é possível enxergar o que ele é apenas por aparência. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez quando ele se esvaziou e se humilhou. Ele tomou sobre si uma natureza. Ele tomou sobre si uma natureza limitada, uma natureza que impedia que os homens olhassem para ele e enxergassem a olhos nus a sua glória de Deus, a sua glória divina. Tudo isso porque ele não considerou o ser igual a Deus como algo que ele deveria reter a qualquer custo. E aqui, irmãos, Paulo faz questão de utilizar o exemplo de Cristo para nos ensinar a termos um coração humilde. Paulo utilizou esse mesmo verbo, considerar, no versículo 3, quando ele nos ensinou a considerar os outros superiores a nós mesmos. Ou seja, Paulo nos dá uma ordem: vocês devem considerar os seus irmãos como superiores a vocês, e vocês devem se lembrar que Cristo não considerou o ser igual a Deus como algo que deveria ser retido. Se nós somos exortados a não considerarmos superiores os nossos irmãos, nós somos lembrados que Cristo não se apegou ao fato de ser igual a Deus, muito pelo contrário. Versículo 7 de Filipenses 2, versículos 7 e 8 nos dizem que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Primeiro, nós já ouvimos, o Senhor Jesus Cristo se esvaziou. E aqui, mais uma vez, nós devemos entender que o que vai delimitar o significado da palavra esvaziar é o que o próprio texto está nos dizendo aqui. Em outras palavras, a ideia de esvaziamento é uma ideia de renúncia. Jesus Cristo se auto-renunciou em sua humilhação. Ele esvaziou a si mesmo. Ele não deixa de ser algo, mas ele renuncia a algo. Ele não perde uma qualidade, um atributo, mas ele renuncia privilégios que ele tinha e que ele tem enquanto Deus. E essa expressão, irmãos, ele se esvaziou, parece conter toda a humilhação do Senhor Jesus Cristo. Isso porque no versículo 7 nos diz como ele se esvaziou. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E essas duas declarações parecem uma explicar a outra. Em outras palavras, ser servo significa que ele se tornou homem, e como homem, então ele foi servo. O seu papel de servo foi realizado enquanto homem, e enquanto homem aqui na terra, ele não viveu como um rei, ele não viveu como um soberano, ele não viveu como um senhor nesse mundo. Pelo contrário, ele viveu como servo. Ele se humilhou como servo. Nós podemos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Nós podemos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, e aprender essas verdades tão básicas com o Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, nós ouvimos que o Senhor Jesus Cristo, ele ensina um princípio fundamental da vida cristã. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 25, ao ser questionado o Senhor Jesus Cristo responde no versículo 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Senhor Jesus Cristo, ele não entrou na história
como um Senhor que veio para ser servido. Ele entrou na história, ele entrou nesse mundo como um servo que veio para servir e para entregar a sua vida em resgate por muitos. De tal forma que o próprio exemplo dele estabelece o padrão do reino de Deus, de maneira que ele mesmo diz: vocês sabem que nesse mundo os grandes homens governam os menores, mas no reino o princípio é o oposto. Aquele que deseja ser grande deve servir e não ser servido. E o Senhor Jesus Cristo fez isso quando ele se fez carne, e Paulo nos diz que ele foi reconhecido em figura humana, ele se humilhou. E lembre-se, Paulo, no versículo 3 do capítulo 2 de Filipenses, ele ensinou que que os filipenses deveriam ter humildade, uma postura humilde. E esse mandamento da humildade é acrescentado pelo exemplo de humilhação de Cristo. Paulo diz: vocês devem ter a mesma mentalidade humilde que houve no Senhor Jesus Cristo, porque ele se humilhou. E a humilhação de Cristo teve um propósito muito claro: servir a igreja e entregar a sua vida em resgate por muitos. A humilhação do Senhor Jesus Cristo foi até as últimas consequências. E tudo isso, irmãos, deve servir para nós como testemunho e exemplo da postura humilde, do testemunho humilde que nós devemos dar. E cada vez mais, irmãos, a Bíblia nos ensina, e a própria convivência nos ensina, que o coração humilde e o coração que serve são características de crentes maduros. Em geral, pessoas que não são tão maduras na fé quanto deveriam ser, elas têm a tendência de desejar ser servido. Enquanto normalmente pessoas que são maduras na fé, que compreendem o Evangelho melhor, elas desejam servir, ser úteis para o reino de Deus. E infelizmente, irmãos, nós vivemos num tempo onde a igreja é compreendida não como o ajuntamento do povo de Deus, onde nós devemos carregar os fardos uns dos outros e servir uns aos outros, mas a igreja é vista como uma empresa que presta serviços a nós. Nós trazemos inclusive a mentalidade empresarial para a igreja. E esse é um erro que é muito grave, tanto para a nossa igreja como para qualquer outra igreja do Senhor Jesus Cristo que assuma essa mentalidade. Nós pensamos que a igreja tem o dever de nos servir, quando o Senhor Jesus Cristo nos ensina que o padrão do reino é oposto. No reino, nós temos o privilégio e o dever de servir, e não o direito de cobrarmos o nosso serviço. O serviço a nós, melhor dizendo. E é interessante que muitas vezes nós conhecemos pessoas que se afastam da igreja, pessoas que se afastam do meio do povo de Deus, e logo elas dizem: ninguém da igreja veio me visitar. E quando você pergunta: mas você visitou alguém? Ela diz: também não, né? Ela também nunca visitou alguém. Porque esse é um sintoma da imaturidade na fé. Quando nós somos imaturos, nós queremos visitas e não visitamos. Quando nós somos imaturos, nós queremos ser servidos e não servimos. Quando nós somos imaturos, nós queremos receber copos de água e não entregar copos de água, e assim por diante. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós não deveríamos buscar o serviço a nós. Nós deveríamos buscar servir ao nosso próximo. E uma vez que cada um de nós possuir essa mentalidade de serviço, então nós serviremos uns aos outros. A igreja, irmãos, não é uma empresa que presta serviços ao crente. Os presbíteros, os pastores, os diáconos não foram chamados por Deus para atender os nossos desejos e vontades. Eles foram chamados por Deus para servir a igreja. Assim como nós, cada um de nós, crentes em Cristo Jesus, também fomos chamados para servir ao outro. Por isso nós precisamos, irmãos, a cada dia desenvolver a mentalidade que houve também em Cristo. Nós devemos compartilhar a mesma mente que houve também no Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele poderia ter tomado o fato de ser igual a Deus como pretexto para ter um coração orgulhoso, para ter um coração soberbo.
Jesus Cristo, até mesmo com justiça, sem soberba e sem exaltação própria, ele poderia vir a esse mundo como Deus e então exigir adoração e serviço. E isso não seria injusto nem pecaminoso da parte de Cristo, porque ele é digno de todo serviço e de toda adoração. Mas essa não foi a postura do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, ele se humilhou, se fez homem, e um homem que servia, não um homem que foi servido. E aqui, irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses nos ensina que a humilhação de Cristo foi até as últimas consequências, porque ele obedeceu até a morte, e o texto nos diz que ele obedeceu até a morte de cruz. E Paulo faz questão de lembrar do tipo de morte do Senhor Jesus Cristo. Isso não é por acaso. É porque a morte na cruz foi uma morte humilhante. Sim, a morte na cruz foi uma morte dolorosa, certamente, fisicamente dolorosa. Mas o que Paulo parece ressaltar aqui é que a morte na cruz foi uma morte degradante, humilhante. E para nós, irmãos, que nós vivemos numa sociedade diretamente influenciada pela religião cristã, a cruz já assumiu uma outra conotação, não é, para nós? Nós carregamos a cruz no pescoço, nós vemos cruzes espalhadas por aí e assim por diante. A cruz para nós se tornou até um motivo de orgulho, né? De demonstração da nossa fé. Mas nos dias de Paulo e nos dias do Senhor Jesus Cristo, a cruz não era isso. A cruz era um motivo de vergonha. A cruz era a pena, a pior pena que o Império Romano poderia aplicar sobre alguém. Tão degradante, tão humilhante, que os cidadãos romanos não sofriam essa pena. E aqui nós devemos lembrar que os filipenses, a quem Paulo escreve, eram cidadãos romanos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Jesus Cristo foi humilhado e sofreu um tipo de morte tão vergonhosa que nem vocês mesmos sofrerão. Jesus Cristo sofreu um tipo de morte tão humilhante que até mesmo vocês, cometendo as piores atrocidades nesse mundo, não sofrerão. E ele fez tudo isso para que nós tivéssemos vida, para que nós pudéssemos ser resgatados por ele. Nós, irmãos, certamente não morreremos crucificados como Cristo Jesus. Certamente nós não experimentaremos uma morte tão humilhante como a morte de Cristo. E isso deve nos lembrar, irmãos. Isso deve nos lembrar o quanto o Senhor Jesus Cristo se esvaziou e se humilhou por nós. Jesus Cristo, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele tomou a vergonha de ter de obedecer à lei, sendo ele mesmo o autor da lei. Ele tomou sobre si a vergonha de estar debaixo da maldição da lei, sendo que ele mesmo cumpriu perfeitamente a lei, para que nós pudéssemos ser salvos por ele e para que nós pudéssemos ter exemplo de humildade e de humilhação através dele. O nosso catecismo resume a humilhação de Cristo da seguinte forma. Ele nos diz: a humilhação de Cristo consistiu em ele nascer, e isso em condição baixa, feito sujeito à lei, em sofrer as misérias dessa vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz, em ser sepultado e permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. Desde o seu nascimento até ao seu sepultamento, o Senhor Jesus Cristo foi humilhado. E em toda a sua humilhação, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a colocar o nosso próximo acima de nós, a termos em vista o que é do nosso próximo antes de ter em vista aquilo que é nós mesmos. Toda a vida de obediência de Cristo, com o fim na sua morte de cruz, foi um ato de humilhação que nos ensina como servos de Cristo que nós somos chamados a viver uma vida humilde, compartilhando o mesmo modo de pensar do Senhor Jesus. Toda a trajetória de humilhação de Cristo serve para nos ensinar aquilo que Paulo nos ordenou alguns versículos antes, que nós devemos ter
em mente não só aquilo que diz respeito a nós, os nossos próprios propósitos, objetivos, sonhos e planos, mas nós devemos colocar os propósitos, planos, sonhos, aquilo que diz respeito ao nosso próximo em nossa vista, em nossa mente. O exemplo de Cristo serve para nos ensinar que, como cidadãos do reino dos céus, nós somos chamados para viver não em prol de nós, buscando ser servidos, mas em prol do nosso próximo, buscando servir. É por isso também, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo nos deu exemplo, quando Ele mesmo lavou os pés dos seus discípulos. E ali, irmãos, nós imaginamos como foi inesperado o que o Senhor Jesus Cristo fez naquela noite. Os seus discípulos ali, todos reunidos, e Ele então toma sobre si a postura de um servo e passa a lavar os pés dos seus discípulos, um por um. De tal maneira que ali Ele demonstra o exemplo e Ele diz: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. E é interessante, irmãos, que um rabino judaico, um rabino judeu, né, ele nos diz que nem mesmo o escravo judeu era digno, ou ele poderia lavar os pés, ou ele deveria lavar os pés. Existia uma lei, ou uma tradição judaica que ensina que o judeu não deveria lavar o pé do outro, nem mesmo se ele fosse escravo. Em outras palavras, você poderia até cobrar que um escravo de uma outra nação, de um outro povo, lavasse o seu próprio pé, o pé de um judeu. Mas um judeu jamais se curvaria para lavar o pé do outro. Mesmo se ele fosse escravo, se o dono dele pedisse para ele lavar o pé, ele poderia dizer: não, eu não vou lavar. E a lei iria dispensar dele essa tarefa. Mas o Senhor Jesus Cristo, por vontade livre e própria, decide assumir a postura de um escravo, de um servo. E então, Ele lava os pés dos seus discípulos para nos dar exemplo e testemunho de como nós devemos estar dispostos a servir os nossos irmãos. Se você imaginou que servir a Cristo significava uma vida nobre, uma vida de exaltação, de pompa, o apóstolo Paulo nos ensina nessa noite que seguir o Senhor Jesus Cristo é justamente o oposto disso. Seguir o Senhor Jesus Cristo não significa que nós vamos ter uma vida de pompa, de glória, de exaltação, muito pelo contrário. Servir ao Senhor Jesus Cristo significa que nós seremos escravos e servos uns dos outros. Se você não ama servir o seu irmão, se você não se sente digno de lavar os pés dos seus irmãos, você precisa urgentemente se voltar a Cristo Jesus, em busca da mentalidade dele, em busca do coração dele. Se você ainda não aprendeu que a vida cristã não é sobre ser senhor, mas sim sobre ser escravo, você precisa urgentemente voltar para Cristo Jesus. Se você ainda não aprendeu, se nós ainda não aprendemos que ser cristão significa dedicar tempo, recursos, a nossa vida para servir a nossa igreja e aos nossos irmãos, nós ainda não aprendemos o que significa ser servos de Cristo. Que o Senhor, nessa noite, nos faça olhar para Cristo Jesus, para compartilhar com Ele o mesmo coração humilde e abnegado que Ele possui. Que nós possamos olhar para o planeta Terra, insignificante como ele é, e lembrar que foi justamente para esse pequeno planeta que Deus veio
Que nós possamos olhar para o mundo e ver esse mundo que nós conhecemos hoje, cheio de maldades e de perversidades, e entender que foi justamente para esse mundo que o Senhor Jesus Cristo veio. Que nós possamos olhar para a nossa igreja e ver em nós pecados e ver em nossos irmãos pecados também, e lembrar que foi por esses homens e mulheres que o Senhor Jesus Cristo morreu. De maneira que, se o Senhor Jesus Cristo morreu por sua igreja, nós somos dignos de lavar os pés dessa igreja. Se o Senhor Jesus Cristo morreu por nossos irmãos pecadores, nós somos chamados a lavar os pés dos nossos irmãos pecadores. Nós somos chamados a servir uns aos outros. Nós somos chamados a nos humilhar como Cristo nos humilhou, como Cristo se humilhou por nós. A vida cristã diz respeito não à exaltação, mas à humilhação. Diz respeito a não a servir, não a ser servido melhor, mas sim a servir. Que Cristo, o Senhor da igreja, nos conceda o mesmo modo de pensar que Ele mesmo nutriu, para que nós possamos servir e compartilhar assim o mesmo modo que houve, o mesmo modo de pensar que houve também nele. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedir que Ele nos conceda a graça e o privilégio de servir a igreja com os nossos dons e talentos, fazendo coisas complexas e simples, como trazer um copo d'água, mas sabendo que tudo que nós fizermos para os nossos irmãos, certamente nós estaremos glorificando o nome de Cristo. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te rendemos graças, porque em Cristo Jesus nós temos exemplo de humildade e de humilhação. Sendo Ele Deus, Ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas Ele se humilhou e habitou entre nós pecadores, tomando sobre si a nossa natureza humana limitada e com ela todas as necessidades que ela possui. O Senhor Jesus Cristo passou sede, fome, frio, cansaço, coisas que só humanos devem passar. E Ele fez tudo isso para nos dar exemplo de serviço. Ele fez tudo isso para resgatar as nossas almas da prisão do pecado. Que a partir do exemplo de Cristo, ó nosso Deus, nós possamos aprender a dedicar a nossa vida uns pelos outros, a servir uns aos outros, a lavar os pés uns dos outros. Que nós possamos, Senhor Deus, compreender a cada dia que cristianismo significa serviço e humilhação. E que o Senhor nos dê o privilégio de lavar os pés dos nossos irmãos, que o Senhor nos dê o privilégio de servir os nossos irmãos, que o Senhor nos dê o privilégio de sermos imitadores de Cristo, no seu exemplo e no seu testemunho de coração humilde. Dá-nos, ó Deus, o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Em nome do Senhor Jesus. Amém.